Chegamos a mais uma aula desse componente curricular maravilhoso chamado Ensino Religioso. E hoje, na nossa aula, eu trago para vocês o conteúdo chamado Religião e Espiritualidade em Idosos. Vamos também falar sobre o respeito à pessoa idosa. Essa aula vai ser direcionada para os alunos do 6º ao 9º ano. Quais são os objetivos de conhecimento que eu quero alcançar? Qual é o objetivo da aula no geral? E quais são as habilidades que eu quero alcançar nessa aula? Então, vamos lá. Objetivos de conhecimento. Princípios éticos e valores religiosos. Qual é o objetivo da minha aula? Promover o respeito, a dignidade e a cidadania das pessoas idosas, incentivando práticas de convívio humano de forma saudável. Qual é a habilidade da BNCC? Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. Vamos à aula? Começando o primeiro slide para a definição sobre essa espiritualidade em pessoas idosas. Então, o que é que a gente, antes de ler o slide, o que é que a gente precisa compreender? Religião e espiritualidade são duas palavras muito parecidas, mas com conceitos diferentes. Ao longo da aula, nós vamos aprender a diferenciar religião e religiosidade e a importância dessas duas práticas na vida da pessoa idosa, certo? Então, vamos ao slide. A religião e a espiritualidade são conceitos semelhantes, mas não idênticos. A religião é geralmente vista como base mais institucional, mais estruturada, né? E que envolve o quê? Atividades, rituais e práticas. Já a espiritualidade refere-se a um inatingível, imaterial e, portanto, pode ser considerado um termo mais geral, não associado a determinado grupo ou organização. É possível referir-se a sentimentos, pensamentos, experiências e comportamentos relacionados com a alma ou busca do sagrado. Professora Adriana, o que é que a senhora quer dizer com esse primeiro slide? Que a religião, ela vem para religar o ser humano ao seu sagrado. A espiritualidade tem a ver com os sentimentos. A espiritualidade tem a ver com o que você crê, com aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida, como certeza de vivência. Então, na pessoa idosa, a espiritualidade ela é muito mais acentuada. Portanto, a religião tem esta função de fazer essa ligação, esse religarem novamente as pessoas ao seu sagrado. Vamos ao segundo slide. Dá uma olhadinha aí. Eu já trago para vocês no segundo slide, que vocês estão olhando, a imagem já de uma pessoa idosa. E diz assim: para a maioria dos idosos americanos, a religião teve papel importante na vida. Cerca de metade deles frequentam atividades religiosas pelo menos uma vez por semana. O nível de participação religiosa do idoso é maior em qualquer outra faixa etária. Para o idoso, a comunidade religiosa é a maior fonte de apoio social fora da família e a participação em organizações religiosas é o tipo mais comum de atividade social, voluntária, do que todas as outras formas de atividades sociais combinadas. Então, preste atenção, volta aqui para mim. Se lá nos Estados Unidos, né, lá na parte americana, o idoso, ele tem essa atividade frequente de estar em ação com a religião e a espiritualidade, aqui no Brasil não é diferente, não. E aqui na Paraíba também não é diferente. Há também uma adesão muito grande da questão dos idosos dentro das religiões. Frequentemente, quando se vai a uma igreja, você nota dentro dos templos que a maioria das pessoas que lá estão são idosas. Há sim grupos de jovens, de criança, mas os mais frequentes, os mais assíduos
são os idosos. Vamos para o outro slide? Então, dá uma olhadinha aí. Temos aí um idoso, né, com a partitura, né, fazendo a leitura. Vamos ver o que é que diz esse segundo slide. Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Essa idade mínima pode variar em cada país. O idoso é uma pessoa que tem vivido uma longa vida e adquirido grande experiência nessa trajetória. Toda sua história de vida deve ser valorizada, assim como seus direitos respeitados. Vamos conhecer mais sobre esses direitos? Você sabia que existe um estatuto que garante a proteção aos idosos? Conheça agora 2 artigos desta lei, que são justamente esses que estão aí, ó, na corzinha verde, que a gente vai ler agora. Então, preste atenção. O artigo 2. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Então, o que é que ela assegura? Essa lei assegura todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental. O artigo 3 diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso uma absoluta prioridade de afetivação do seu direito. Direito a quê? A saúde, a alimentação, a educação, a cultura, ao lazer, à cidadania, à sua liberdade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Gente, vem pra cá. Quantas pessoas nos dias de hoje, atuais, são discriminadas por serem idosas? Assim, ó. Muitas delas, inseridas dentro de templos e de igrejas, também são, ó, escanteadas. Algumas pessoas chegam a falar, ah, já esqueceu, não sabe mais. Outros dizem, já passou o tempo dele, já passou o tempo dela. Na maioria das religiões, é assegurada ao idoso a sabedoria. Quanto mais o tempo passa, mais sábio, mais inteligente fica o idoso. Nas religiões, é considerado a pessoa idosa uma pessoa sábia, de grande sabedoria, de grande conhecimento. Vamos seguir? O idoso e seu valor. No passado, as pessoas idosas eram mais valorizadas, olha o que eu falei, por seu conhecimento e experiência. Havia mais dignidade e respeito no tratamento pela sociedade e familiares. Hoje, o idoso vive à margem da sociedade, submetido a um isolamento, escamoteado, ou então, de forma mais evidente, excluído em asilos. As pessoas que cuidam dos idosos precisam saber respeitar a religiosidade manifestada pelos idosos, porque isso faz parte do trato humano. Não se pode aproveitar da eventual fraqueza mental ou física do ancião para impor-lhe uma religião. Respeitar e cultivar a religiosidade do idoso é ajudá-lo a descobrir os valores humano-religiosos de sua idade e a viver esse tempo de sua existência na serenidade e na paz que só Deus sabe dar. Gente, eu tive uma experiência com os alunos do 6º ao 9º ano na Escola Municipal Linaldo Cavalcante de Albuquerque, onde eu inseri para eles o projeto Valorização da Pessoa Idosa. E eu levei os alunos a conhecerem um local chamado Aspan, aqui em João Pessoa, localizado no bairro do Cristo. E lá eles puderam vivenciar, entrevistar idosos, saber o porquê que eles estavam lá, se era de livre e espontânea vontade, se foram levados, se foram deixados. As histórias são emocionantes. Ao relembrar minha entrada na Aspan e a minha saída
A única coisa que eu posso dizer a você é que a professora que entrou na Aspam, ela saiu totalmente diferente. As histórias de vida lá são grandiosas. A solidão é tenebrosa. A sede deles por alguém que escute, que o toque, que o olhe nos olhos, é muito grande. Quando você entra, as pessoas não querem que você vá embora. Outros ficam receosos, não querem chegar perto. Sabe por quê? Uma vez uma idosa falou assim para mim, eu não quero conversar com a senhora. Eu falei, por quê? Aí ela disse assim, porque daqui a pouco a senhora vai embora e não volta mais. E eu já gostei da senhora e eu vou sofrer. E realmente eu não tinha outro dia para voltar. Eu não estava e não estou à disposição de estar lá direto. Isso também é o nosso mal, a gente também tem que se doar um pouco, visitar esses lugares, conhecer um pouco a realidade. Muitos deles ficam carinha fechada, rostinho enrugado, meio com raiva, mas esse rancor, essa raiva é de solidão, é de tristeza. Muitas das vezes abandonados pela família, outros por opções, quiseram estar lá. Mas cada um tem a sua história, a sua religiosidade, a sua forma de se comunicar com Deus. A experiência para a escola foi muito grande. Os alunos voltaram de lá diferente, olhando para os idosos da sua casa de forma diferente. Então a prática foi muito boa. Continuando a aula, fé e religião elevam a saúde mental dos idosos. Olha aí, ó, o Rio Ganges. Olha, dá uma olhadinha aí, eu trouxe umas imagens de idosos para vocês, com a sua fé e a sua religião. Trouxe mais imagens de idosos na ativa, fazendo atividades, idosos na religião afro. Comparei a questão do idoso com a questão da humanidade, né? Nos dias de hoje, atual, bebezinho e depois, né, idoso. E tem uma frase lá em cima que eu coloquei para que a gente pudesse refletir. Cada idade tem a tua beleza. A beleza do idoso está na sabedoria. Eu vou deixar para vocês 4 atividades para vocês refletirem. Dá uma olhadinha aí no slide. A primeira atividade, como reflexão, diz como podemos definir a pessoa idosa. De quem é a obrigação, segundo a Lei 10.741, em assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde e à alimentação? 3. Para você, o que é importante respeitar? Por que é importante respeitar as pessoas idosas? 4. E última questão. A religião e a religiosidade é importante na vida dos idosos? Sim ou não? Agora vocês ficam aí pensando e refletindo em casa. Vocês têm pessoas idosas dentro de casa? Você tem vô, tem vó, seu pai ou sua mãe já é pessoas de idade? Eu tenho. Tenho muito respeito ao meu pai e à minha mãe, ainda peço para eles a bênção. Tenho ainda avó, vô, tios e os respeito demais. Eu acredito que o respeito à pessoa idosa é o caminho que nós devemos percorrer da boa obediência, né, dos bons preceitos. Então, para concluir a aula, dá uma olhadinha no slide. Vamos concluir, então, esta aula na certeza de que não importa o segmento religioso a ser praticado. O mais importante são os benefícios que ele causa na vida dos idosos. Com isso, preste atenção, basta sua presença, a sua paciência, a sua generosidade, sua retribuição para os corações deles, para que eles fiquem cada vez mais aquecidos. Se um dia eles não conseguirem se equilibrar ou caminhar direito, segura firme a mão deles e os acompanhe bem, bem devagar, respeitando o ritmo deles durante a caminhada, da mesma forma que eles respeitaram o teu ritmo quando lhe ensinaram a andar. Por isso, respeite os idosos. Se você tem uma religião diferente do seu pai ou da sua mãe, não tem problema nenhum. Respeite a religião do seu avô ou da sua avó. Não imponha a sua religião a ninguém. Isso não é respeitar a religiosidade de ninguém. Respeitar a religiosidade de alguém é aceitar a religião do outro, fazendo com que o outro também aceite a sua. Cada um tem a sua. E isso é respeito. Respeite a religião de cada um.
Eu vou trazer uma música para vocês agora, para finalizar a aula. É uma música que vai apresentar para vocês várias imagens de idosos ao longo da vida. Na verdade, vai ser um momento para a gente integrar todo o conteúdo com a questão de imagens. E a letra da música é belíssima, que fala: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, viu? Para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Vamos à música? Depois de assistir, né, esse clipe musical com uma letra tão bonita, eu quero encerrar a aula de hoje dizendo para você: dê o amparo à velhice, socorra o idoso enfermo, faça a companhia na sua solidão.
Ajude e ilumine uma vida marcada pela idade daqueles que talvez o tempo esqueceu. Nos porões de certos corações. Com certeza, Deus, que a tudo vê e sabe, te compensará pelo que fizeres com amor. Então, eu encerro hoje a minha aula. Espero que vocês saiam dela fortificados e amparados por esse amor universal das religiões e que vocês aprendam a respeitar a pessoa idosa e a respeitar a sua religião e também a sua religiosidade. Um abraço a todos e até uma próxima aula.